Estamos de volta, este é o programa Apostila da TV Justiça. Meu nome é Nelson Rosenwald, professor de Direito Civil do curso Pretório. Agora é o nosso terceiro e último bloco, é o momento do quiz. Nós já estudamos a figura do abuso de direito, as perguntas já foram feitas e agora temos que avaliar o conhecimento dos nossos alunos aqui da UDF, dos nossos alunos presenciais. Pois bem, cada um de vocês tem um aparelhinho desses aqui em mãos, ou seja, eu farei 10 questões, cada uma dessas questões tem 4 respostas. Após o enunciado, vocês disparem seus aparelhinhos e boa sorte. Esse aparelhinho aqui é seu, né, Fred? E ao final do programa, aquele que pontuar mais, o vencedor receberá um grande kit apostila com 2 livros para incentivá-los nos estudos. Ótimo! E o pessoal lá da Federal Concurso de São Paulo, fica ligado porque ao final do teste eu quero saber como é que foi o desempenho de vocês. Um abraço. Vamos ao início, por favor. Primeira pergunta. Por qual razão o abuso do direito é um ato ilícito? 1. Pela conduta do agente violar formalmente uma norma. 2. Por se tratar em sua origem de um comportamento antijurídico. 3. Por incidir uma contradição material entre a conduta do agente e os limites éticos do ordenamento. 4. Pelo fato de o agente ter o intuito de prejudicar a vítima. É com vocês. Bom, a resposta é número 3. Por incidir uma contradição material entre a conduta do agente e os limites éticos do ordenamento. Nós vimos, isso foi na primeira parte do programa, que o abuso de direito não consiste numa violação formal de uma norma, mas sim na própria violação material do sistema jurídico em razão da prática de uma conduta considerada como desproporcional pelo ordenamento. É isso. Vamos então à segunda pergunta, por favor. Como o abuso do direito se diferencia do ato ilícito subjetivo do artigo 186 do Código Civil? 1. Por dispensar o elemento anímico intencional da culpa. 2. Por dispensar o elemento da antijuridicidade do agente. 3. Por dispensar o elemento da imputabilidade do agente. 4. Por dispensar a causação do dano como um de seus pressupostos. É com vocês. Vamos à resposta, por favor? Número 1. Por dispensar o elemento anímico intencional da culpa. Olha, nessa eu fui muito bacana. Até o próprio enunciado já diz do que se diferencia o abuso do direito do ato ilícito subjetivo do artigo 186. Resposta singela, porque o abuso do direito dispensa a perquirição a respeito do elemento anímico intencional da culpa. Basta que a conduta seja contraditória às finalidades do ordenamento jurídico. Terceira pergunta, amigos. Assinale a alternativa verdadeira. 1. Tudo que não é proibido por lei é permitido. 2. O abuso do direito é qualificado pelo legislador. 3. O abuso do direito é simultaneamente um ato ilícito e ilegal. 4. No abuso do direito, o ato é lícito na origem e ilícito na finalidade desproporcional. Qual é a alternativa verdadeira? Com vocês, estendam os braços. A resposta é número 4, é a verdadeira. No abuso do direito, o ato é lícito na origem e ilícito na finalidade desproporcional. Também vimos isso no primeiro bloco. Quando há o abuso do direito, a conduta do agente tem uma aparência de licitude. Mas é apenas uma aparência, porque, na verdade, o resultado que o agente busca é desproporcional, é excessivo. Daí que ele é um ato jurídico na essência, na estrutura, mas é antijurídico em sua finalidade. Vamos então agora à próxima questão, já é a quarta pergunta. Assinale a alternativa incorreta. O que tem de errado aí?
De acordo com o Código Civil, o abuso do direito representa uma quebra da função econômica ou social do negócio jurídico ou da boa-fé e dos bons costumes. 2. A boa-fé objetiva exerce uma função de controle dos limites do exercício de situações jurídicas. 3. O abuso do direito controla o exercício de direitos subjetivos, mas não de direitos potestativos. 4. No Código Civil de 2002, o abuso do direito é uma cláusula geral. Qual é a alternativa incorreta? É com vocês. A resposta incorreta é a número 3. Ou seja, o abuso do direito controla o exercício de direitos subjetivos, mas não de direitos potestativos. Errado. O abuso do direito representa um freio ao exercício excessivo de quaisquer direitos. Sejam esses direitos subjetivos ou sejam eles direitos potestativos. Vocês viram isso, aliás, naquele exemplo do direito potestativo da empresa de resolver o negócio jurídico, de desconstituir o negócio jurídico. A empresa não pôde resolver o negócio jurídico em função do inadimplemento mínimo. Então, o abuso do direito tanto controla o exercício excessivo de direitos subjetivos como potestativos. Quinta pergunta, por favor. No tocante à relação entre o abuso do direito e a responsabilidade civil. Qual que é a relação entre o abuso do direito e a responsabilidade civil? 1. Qual que é a resposta verdadeira que eu quero? 1. Só haverá obrigação de indenizar se o ato ilícito causar dano. 2. O abuso do direito gera apenas reparação pelo dano moral. 3. Se a conduta abusiva não causar dano, não será sancionada pelo ordenamento. 4. O abuso do direito somente acarreta a responsabilidade extracontratual. Qual é a resposta verdadeira? É com vocês. Então, vejamos, a resposta é a número 1. Essa que é a resposta certa. Só haverá obrigação de indenizar se o ato ilícito causar dano. Aliás, até a própria noção de indenização, indenizar, quer dizer apagar o dano, eliminar o dano, só surge a responsabilidade civil em que momento? No momento em que há um dano ou uma lesão. Então, o ato ilícito, seja o ato ilícito do artigo 186 como o ato ilícito do abuso do direito, só gera responsabilidade civil se houver o elemento da lesão, do dano. Avançando, vamos agora à sexta questão. Com relação ao inadimplemento mínimo, assinale a alternativa. Então, qual dessas respostas está errada? Com relação ao inadimplemento mínimo, hein? 1. É uma figura positivada pelo Código Civil de 2002. 2. Implica em vedação ao direito potestativo de resolução contratual pelo credor. 3. O adimplemento substancial será ferido pelas circunstâncias do caso, infenso a qualquer forma de tabelamento. 4. Nos contratos de seguro, impede que o segurador se recuse a cobrir. Qual dessas é a errada? Vamos lá. Todos? Então, a resposta é a número 1. Ou seja, o inadimplemento mínimo é uma figura positivada pelo Código Civil de 2002? Não. O Código Civil de 2002, ele não positivou o inadimplemento mínimo, não positivou o venire contra factum próprio, não positivou a suprécio. Todas essas são criações jurisprudenciais que alargam a ideia do abuso do direito e a concretizam no plano do real. Essa que é a plasticidade dos nossos tribunais. Continuem animados, porque agora é a sétima questão. Sétima questão. No que tange ao venire contra factum próprio, venire, qual que é a alternativa correta? É uma modalidade de abuso do direito exclusiva das relações privadas. 2. É suficiente a contradição entre duas condutas comissivas sucessivas.
3. Aliada à incoerência do agente, há de se provar a frustração da expectativa de confiança da contraparte. 4. No comportamento contraditório é fundamental a intenção de contrariar a confiança alheia. Sem pestanejar, qual é a alternativa correta? Senhores, a resposta correta é a número 3. Aliada à incoerência do agente, há de se provar a frustração da expectativa de confiança da contraparte. Vimos, sim, no segundo bloco, ao momento das respostas, das perguntas feitas por nossos alunos, que o venire tem duas características. Não basta que duas condutas comissivas sejam contraditórias, uma reciprocamente à outra. Além disso, é fundamental que esta incoerência de comportamentos sucessivos tenha despertado na contraparte uma confiança de que o agente não alteraria o seu modo de conduzir. Tá aí? Oitava questão, então, com relação a suprécio. Identifique a alternativa incorreta. Qual das 4 está errada? 1. Cuida-se da inadmissibilidade do exercício de um direito tardiamente, pela frustração da confiança da contraparte. 2. Assim como no venire, a conduta inicial do agente é um comportamento omissivo. 3. Ao contrário da prescrição, a suprécio não demanda prazos rígidos de inação. 4. A suprécio e a surrétio são dois lados de uma mesma moeda. Qual dessas 4 está errada? É com vocês. Todos responderam. A resposta incorreta é a número 2. Com relação a suprécio, qual é a resposta incorreta? Assim como no venire, a conduta inicial do agente é um comportamento omissivo. Não. Está aí a distinção precípua entre o venire contra factum próprio e na suprécio. Os dois têm algo em comum. Existe uma contradição de comportamentos, tanto no venire como na suprécio. Mas a distinção é que no venire há uma contradição entre duas condutas comissivas. No venire, o que existe é uma contradição entre um primeiro comportamento, que é um comportamento omissivo, longamente omissivo, por sinal, e uma segunda conduta tardia. Essa segunda conduta que é comissiva. Essa questão foi boa, pegou muitos de vocês. Vamos à 9ª questão. Com relação ao TUCOC, falamos também sobre o TUCOC. A ponte assertiva incorreta. 1. Trata-se de fórmula jurídica de repressão ao 2 pesos, 2 medidas. 2. Aplica-se quando alguém viola uma norma e dela quer se beneficiar posteriormente. 3. Tal qual no venire, há uma ideia de incoerência e contradição no comportamento. 4. Tal qual no venire, sua função precípua é a proteção da confiança depositada por outras pessoas na coerência da contraparte. Qual dessas 4 é a alternativa incorreta? Ok, a resposta incorreta é a número 4. Tal qual no venire, sua função precípua é a proteção da confiança depositada por outras pessoas na coerência da contraparte. Há uma distinção clara entre a TUCOC e o venire. Porque no venire contra factum próprio, necessariamente a contradição de condutas abalou a confiança da outra parte. Na TUCOC, não. Na TUCOC, para que aquele ato seja censurado como abuso do direito, basta que o agente ele tenha se beneficiado de uma norma e a violado posteriormente. Não interessa se esta conduta gerou expectativa de confiança na outra parte. Daí o erro está no número 4. E agora vamos então à nossa 10ª e última pergunta, decisiva. Vamos a ela. Quanto à posição do abuso do direito no ordenamento jurídico, assinale a opção incorreta. A função do abuso do direito é restringir o exercício da autonomia privada.
O abuso do direito objetiva harmonizar o princípio da liberdade à exigência de solidariedade social. 3. A repressão ao abuso do direito é apenas uma das funções da boa-fé. 4. O abuso do direito se vincula à diretriz de eticidade do Código Civil de 2002. Tem 3 aí que estão certas, mas eu quero que vocês me achem a incorreta. É com vocês. A resposta incorreta é a número 1. A função do abuso do direito é restringir o exercício da autonomia privada. O abuso do direito não tem, em nenhum momento, a missão de restringir, de suprimir a autonomia privada. A função do abuso do direito é conformar o exercício da autonomia privada com outros valores que são importantes ao ordenamento jurídico, tais como a igualdade material, a solidariedade e a preservação do princípio da dignidade da pessoa humana. Então é importante que vocês entendam que essas figuras jurídicas contemporâneas, como boa-fé objetiva, abuso de direito, elas não querem restringir a liberdade do ser humano, mas sim fazer com que a liberdade de vocês seja dirigida aos valores fundamentais do ordenamento jurídico. É isto. Agora, o teste terminou e é o momento de saber quem é o vencedor ou a vencedora deste quiz. Pois bem, nós temos um vencedor, admito que a prova foi difícil, e com 8 acertos eu gostaria de doar este kit apostila ao Frederico. Parabéns, Fred, felicidades, tudo de bom. Eu gostaria de deixar claro a todos que a finalidade deste programa não é promover uma concorrência, muito pelo contrário, é estimular todo estudante de direito a conhecer essa belíssima ciência, a ser cada vez mais rigoroso nos seus estudos e, quem sabe, um dia participar conosco do programa. Gostaria de saber também se vocês aí do Federal Concursos de São Paulo marcaram bem, acertaram muitas questões? Ah, acertamos todas. Eu tenho certeza. Eu gostei muito da participação de vocês. Fernanda, mande um abraço para todos os seus colegas. Gostei muito da participação. Quero agradecer a presença de vocês do Centro Universitário do Distrito Federal. Meu nome é Nelson Rosenwald, professor de Direito Civil do curso Pretório. Este, então, foi mais um programa Apostila da TV Justiça. Um abraço.